volta pra vocês. Como vocês estão vendo, o cenário tá um pouco diferente. Eu venho aqui pra fazer o vídeo do relato do meu parto. E como eu tinha feito esse vídeo 3 semanas atrás, Sofia tinha apenas 2 semanas, que eu queria fazer antes que eu esquecesse. Só que eu editei, joguei, na hora de jogar no YouTube, o YouTube não tava aceitando, eu resolvi refazer ele. E só que eu não tava tendo tempo, e eu queria jogar até essa semana e eu não estou tendo tempo de sentar. Como eu sou a new mom ainda, eu tô aprendendo, a gente tá entrando na nossa rotina. Tô fazendo vídeo pra guardar de recordação pra gente, o dia que ela crescer. E pra mim não esquecer também, que foi uma parte que marcou muito a nossa vida. E outra é também pra dividir com vocês. Então eu quero poder dividir com vocês o que aconteceu, que a gente vai começar o relato do meu parto. Tá, tudo começou com 38 semanas, depois de ter conseguido, se vocês não assistiram o vídeo da minha gravidez de risco, vou deixar o link aqui embaixo, mas depois de, graças a Deus, eu ter... ela também ter ficado na barriga por 8 semanas a mais. Eu cheguei no ponto e pedi pro meu médico, na minha consulta de 38 semanas, que eu queria ser induzida. Por conta da minha gravidez ser de risco deles... Quando eu fiquei internada, o medo maior deles era que, eu até nem comentei no vídeo, mas eu cheguei lá, eu já estava em trabalho de parto, eles conseguiram parar. Então, o medo deles era, como eu já estava dilatada, tudo que tinha acontecido, se a minha bolsa estourasse, ele tinha falado, se meu marido tivesse ficado qualquer pessoa pra ligar pra ambulância, porque eu podia correr o risco de ter ela na rua. Então... eu pedi pro meu médico, porque eu não queria ter mais esse medo de eu não poder fazer nada ou de ficar em casa sozinha. 38 semanas eu falei, eu quero induzir meu parto. Então ele falou pra mim que eu tinha que esperar até 39 semanas, que com 39 semanas a gente podia mandar uma aplicação pro hospital e dependendo se não tivesse ninguém na minha frente, eles me ligariam assim que eu fizesse 39 semanas. Então a gente preencheu tudo com 38, mandou e eu mudava de semana toda quarta-feira. Então ele falou, só fica ligado que eles podem te ligar a qualquer hora na quarta-feira. Pode ser de manhã, pode ser à noite, mas eu tenho quase certeza que eles vão te ligar na quarta. Dia 24 de fevereiro de 2016, o Daniel foi trabalhar e ele saiu de casa super cedo. Então era umas 5h30, 6 horas ele saiu de casa. Eu recebi uma ligação, era 6h30 e era o hospital. Falou a Mariana e a gente recebeu uma aplicação pra você ser induzida hoje. Então tome um banho, toma um café da manhã e esteja aqui por volta de 7h30. Liguei pro meu marido, tomei banho, comi, a gente conseguiu chegar no hospital 7h50. Eu avisei só meu pai e minha mãe ali em casa, mas eu falei pra eles, não se preocupa, não precisa ir, por conta que a gente sabia que ia demorar um pouco. A gente chegou lá, a primeira coisa, depois de eu colocar a roupa do hospital, tudo, a médica resolveu me checar pra ver se eu tinha dilatado alguma coisa a mais. E eu fiquei por 8 semanas, eu fiquei com 5 de dilatação. E aí ela me checou, eu já tava com 7. E aí ela falou, então vamos começar o soro e a gente vai e dar o remédio que induz o parto. E eu tava com contração, só que eu não sentia. Nunca senti nada. Então eles começaram os remédios, porque eles falam que às vezes o Pitocin pode estourar a bolsa sozinho e eu entrar em trabalho de parto sozinha, sem a médica ter que estourar minha bolsa. E a gente foi, e depois de 12 horas, era 7 e pouco da noite, eu já tava com remédio, eu tinha tomado 2 bolsas de Pitocin, e a médica veio me checar e eu não tinha nada, mas eu tava minha contração, acho que tava de 1 em 1 minuto de distância, assim, porque eu não sentia dor. A enfermeira entrava e falava, você não tá sentindo nada. Não, tipo, a minha barriga enchia, eu sentia a minha barriga inchar como um balão e esvaziar. Então, quando a contração vinha, ela fazia, dilatava, diminuía, mas eu não sentia dor, eu não tava sentindo nada. Então, eu acho que foi mais 7h50, a médica chegou e falou, então vamos estourar essa bolsa. Quando ela estourou minha bolsa, foi uma sensação horrível. Foi uma sensação, não tem como explicar. Não sei se você já estourou sua bolsa sem nenhum remédio, você sente, a gente chama um gush de água, assim, foi um psh, e eu senti uma pressão, assim, água quente, e
Aí ela molhou, até falou, ai, desculpa, molhou minha meia, minha perna. Foi uma coisa super nojenta. E com questão de, acho que de 1 minuto, eu comecei a sentir contração. Só que eu tinha pedido pra não ter o remédio, porque eu queria sentir a contração pra, talvez pra mim poder ter o neném sem remédio. Só que eu falei, talvez eu peça. Então elas já sabiam que se eu pedisse, elas já iam deixar o médico sabendo. Aí tá falando da bolsa, na hora que estourou, eu acho que a bolsa sai, parece tipo assim, eles tiraram uma sacola de dentro de mim, eu sentia puxando o negócio assim, é super nojento, não tem como explicar. E voltando, quando estourou a bolsa, aí eu senti a primeira contração, eu falei assim, ok, eu vou conseguir. Veio a segunda, na hora que veio a terceira, eu olhei pro meu marido e falei assim, eu quero a minha anestesia. Eu já pedi pra enfermeira, a enfermeira já saiu correndo pra chamar o médico, já chamou o médico, já tava tudo direitinho na minha frente. Que ela tava me falando, ó, a posição é como se fosse o camarão, encurvado, porque você não pode mexer. Aí eu falei, ok. E bem nessa hora eu falei pra ela, eu meio que sinto uma vontade de fazer cocô, mas não é uma vontade, tipo, não é nada, tipo assim, eu preciso agora. Ok, normal, porque eu já tava dilatada bastante. E geralmente quando você chega, a gente chama e-phased aqui. Eu tava e-phased 90% quando eu tinha 30 semanas. Quando eu cheguei no hospital, eu já tava e-phased 100%, que quer dizer que o seu cervix aqui, eu não sei como chama em português, ele é grosso, igual, mais ou menos assim. Conforme você vai dilatando, ele vai afinando até a finura de um papel. E eu já tava fina desde 30 semanas, mas eu tinha afinado bastante. Com as 38, 39 semanas já tava bastante. E o neném, conforme ele vai caindo, eles têm os números aqui. Então eu acho que é 3, 2, 1, 0. Aí conforme vai indo pro negativo, quer dizer que a cabeça do neném tá saindo. Então eu já tava com 0 quando eu cheguei no hospital. E aí ela falou, então vamos... Aí a enfermeira falou, né, vamos checar, ver que o neném tá bem. Aí o médico já tá vindo, o anestesista, pra te dar anestesia. Ok. Na hora que ela colocou, e isso, tipo assim, a contração tava muito forte. E a minha contração não é contração... ela dando risada. A minha contração não era contração normal de comecinho. Eu já tava com 7 de dilatação. Então, o meu corpo não tava preparado pra ter o tanto de dor que eu senti. Por conta que, conforme você vai dilatando 1%, a contração é diferente. De 1% de 1 centímetro, a contração de 7 centímetros. Então, quando a minha contração veio, eu já tava sentindo contração muito forte. Muito, muito forte. Que eu comecei a entrar em pânico, assim. Então, ela catou e na hora que ela foi me checar, ela falou... Hi, baby. Ela falou assim, sweetie, além de você ter a anestesia, a gente vai ter o neném. Eu entrei em choque, que eu falei, eu não vou conseguir. Mas eu falei, ok, se eu pelo menos conseguir puxar essa dor pra fora, eu acho que eu vou sentir melhor. E nisso eu falei pra ela, ok, eu quero puxar, eu sinto que eu preciso puxar. E eu comecei, era muita dor, não tem como descrever a dor que eu senti. É realmente como todos os ossos do seu corpo tá sendo destruído. Porque a minha condição o meu corpo não tava preparado, nada já tava com esse tanto de contração. E então ela saiu correndo pra chamar a enfermeira, a médica, porque ela falou, ela era muito calma, só que na hora que ela viu que eu já tava entrando no trabalho de parto, que eu tava com muita dor, ela foi checar, eu tava com -2, então a cabeça do neném, a Sofia já tava saindo. Então ela desesperou e nisso me desesperou meu marido. E na hora que ela foi, eu tava com muita, muita, muita dor. Ela foi chamar, na hora que ela voltou, ela olhou pra mim e falou assim, não puxa, a sua médica tá fazendo o parto de outra pessoa. Eu falei, aí eu tava calma, entre aspas, o tempo todo, mas na hora que ela falou isso, eu comecei a falar pra ela, eu preciso puxar, eu não vou aguentar, eu preciso puxar. Eu comecei a entrar em desespero, e nisso meu marido saiu correndo da sala e foi falar, ela precisa da médica agora, porque a neném tava vindo. Então a médica entrou logo em seguida que ele saiu da sala e a gente começou. Foi muita... pra quem me conhece, eu acho que 1,60 m, eu peso, tipo, antes da gravidez eu pesava 49 quilos. Eu cheguei a engordar, acho que 8 quilos na gravidez, 9 quilos. Então eu sou bem pequena. E eu comecei a puxar e aquilo começou eu puxava. E teve uma hora que eu tava puxando e ela falando, você tá fazendo um trabalho muito bom, vai, continua.
E teve uma hora que eu olhei, assim, quando você puxa, eu tava com o olho fechado. A médica tava com a mão assim na hora que eu abri o olho. E aquilo me deu uma angústia que eu falei, ela não tá vindo. Eu não vou conseguir puxar ela, porque eu não tava conseguindo. Tinha usado todas as minhas forças naquele momento. E eu comecei a entrar em desespero que eu não ia conseguir. E teve horas que eu queria puxar e eu falava assim, eu não gritava, em nenhum momento eu gritei, mas eu fazia com a boca. E ela falava, não faz barulho com a boca, porque eu acho que o neném volta, se não me engano. E na hora que a minha perna tava aberta também, eu queria puxar minha perna pra baixo, e ela, não, puxa pra cima. Então tudo que eu queria fazer, eu não podia fazer. E eu comecei eu não sei se minha primeira vez tendo filho, não sei se toda vez toda vez que vinha uma contração, eu tinha que fazer a respiração em 3 sessões. 3 sessões, 3 sessões. Então, puxava, quando vinha a contração, eu puxava, eles contavam até 10, eu respirava, puxava o fôlego, aí eu contava até 10 de novo, eu puxava o fôlego e contava até 10. E teve horas que eu não tava mais conseguindo, porque tava sendo muito pra mim. E eu tava perdendo fôlego, era uma dor. E aí ela... tipo assim, eu senti ela, o buraco, não sei se era instrumentos ou se era com o dedo dela, mas tinha horas que ela puxava tipo assim, eu senti ela puxando pra baixo, ela falava assim, você tem que puxar aqui, puxar tipo assim com a sua bunda, não, porque eu pensava que era tipo assim, você tenta puxar com a vagina, digamos, né? Vamos falar assim, porque é um relato de parto, então vamos ser aberto, né? E não, era como se eu estivesse puxando, se eu estivesse tendo que ir no banheiro. E aí teve uma hora que eu comecei a chorar. Eu só lembro, eu não lembro de mais nada. Eu lembro que eu fiquei em desespero. Eu falei assim, minha mãe, meu pai vai chegar aqui e eu não quero ver a cara de ninguém, porque é muito sofrimento. Eu tava em desespero e eu não queria nem o meu marido. Ele tava lá, mas eu não queria nem ver a cara dele, porque é muito sofrimento. E aí teve horas que eu comecei a desistir. Aí ele veio e falou, moça, você tá fazendo um trabalho maravilhoso, vai, continua, ela tá vindo. E eu escutava a médica falando, ela tem a cabeça, ela tem muito cabelo, ela é cabeluda. E tinha 2 enfermeiras, tinha uma segurando minha perna de cada lado e a médica só. E a única coisa que eu consigo lembrar é que eu suava, e eu não sou uma pessoa de suar, eu tava molhada, eu suava. Eu tava com óculos, porque eu sou cega, né? Então eu tava com óculos, eu tirei o óculos e eu suava. Eles trouxeram um paninho, colocaram na minha testa, assim, e eu abanava, assim, eu lembro que eu tava abanando. E eu comecei a entrar em desespero. Teve uma hora que eu falei, eu não vou conseguir. Eu comecei a chorar e falei pra médica, eu não vou conseguir mais. Eu não vou conseguir. E nisso ela falou assim, abre o olho, abre o olho. Na hora que eu olhei, a Sofia já tava na metade do corpo pra fora. E eles já puxaram e colocaram. E eu lembro que elas falavam, você vai sentir a sensação de queimar, vai estar queimando na hora que ela estiver saindo. E realmente foi uma sensação que tá... Quando a sua pele tá esticando, é mais ou menos assim... o que você sente, como se ela tivesse, sua pele tá esticando e tá queimando aí. E eu lembro que quando, voltando, né, que a pessoa tá em todo lugar hoje, quando a bolsa estourou, minha perna começou a tremer por conta dos hormônios, e eu lembro que a sensação horrível, e depois que ela nasceu, minha perna continuou a tremer, era horrível, uma sensação que te deixa ainda pior. E ela nasceu, quando ela nasceu, o meu marido falando, amor, olha a bochecha dela, olha a bochecha dela. E ele jogou assim, eles jogaram ela em cima de mim. E eu lembro que eles falavam, ela começou a chorar e eu falava, oi Vidinha, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Foi um momento muito mágico, um momento maravilhoso, assim, que só quem tava lá pra ver. Eu lembro meu marido chorando. E quando pesaram ela nasceu em pounds, aqui é 8,2 pounds. Se eu não me engano é 3,719 kg. Ela nasceu com 52 centímetros. Então pra mim, uma pessoa que tava super pequena. E até quando eu fui na consulta das 38 semanas, que eu fui pedir pro médico me induzir, ele mediu, minha barriga tava medindo 34. E ele ficou com medo, ele falou assim, a sua bebê não vai passar de 2,5 kg, ela vai ser pequena. E ele me batia a mão assim na minha barriga, ele falou assim, essa bebê vai ser super pequena. Quando nasceu, eu fiquei amazed, né, que ela foi uma bebê, graças a Deus, com tudo que a gente passou, com o medo dela nascer prematura, de nascer pequena, de nascer antes da hora, com probleminha. Graças a Deus ela nasceu uma menina super grande, mais do que a gente imaginava, saudável, com o pulmãozinho dela, porque eu tive que tomar remédio para o pulmão dela desenvolver mais rápido, em case se ela nascesse antes. Então ela nasceu super saudável, linda, gordinha, e a gente só tem a agradecer a Deus.